Uma boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Imigrar, esse evento maravilhoso que te conecta com o seu sonho americano. O meu nome é Oliver, eu estou aqui com a Marina Damasio, nossa host da noite, ela quem vai trazer um conteúdo de excelente qualidade que eu tenho certeza que pode transformar a sua vida ou somar as transformações que nós já trouxemos para você nas edições anteriores do Conexão Imigrar. Boa noite, Marina, tudo bem? Boa noite, com cara de dia, com calor da Flórida de 35 graus, 7 horas da noite. Hoje eu estou especialmente feliz porque eu sempre converso com você direto de São Paulo, no Brasil, pelo menos nas últimas semanas a gente fez isso, e te pergunto, como é que tá Orlando? Como é que tá o calor de Orlando? Hoje eu estou experimentando na minha própria pele como está Orlando, como é que tá o calor de Orlando. Eu posso dizer para vocês, está muito quente, senhores, está muito quente. É um prato cheio para quem Muito. ama calor, é um lugar que só escurece às 9 horas da noite, então assim, tem bastante energia aqui, né, Mari? Exato. Não, no caminho tive que tomar um picolé, porque estava derretendo, parada no calor do trânsito. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer começar outra temporada, ter vocês aqui juntinho com a gente, comprometidos com o sonho americano de vocês e mudar as realidades, entender que é possível. Eu quero saber de onde vocês estão falando. É isso aí, vamos chegando porque estamos começando mais um Conexão Emigrar, esse evento que já tem virado aí programa semanal para muita gente que está sempre aqui nos acompanhando, viu, Mari? Tem muita gente com sonho americano, pessoas que já startaram, inclusive, o processo com a doutora Lívia, estão sempre nos acompanhando aqui, pessoas que estão pensando em startar esse processo, pessoas que estão se preparando para começar toda essa jornada imigratória, e enquanto isso não acontece, estão aqui com a gente, somando forças, trocando figurinhas, aprendendo mais sobre essa decisão que é tão grandiosa, né? Uma decisão que envolve tantos aspectos na vida de alguém que decide deixar o país para viver em um lugar diferente. Então, é maravilhoso saber que estamos aqui com os nossos amigos de sempre e o pessoal já está interagindo aqui no chat, viu? A galera já Me dando boa conte. noite. É até estranho, o pessoal falando boa noite, eu olho na janela, tá tudo muito claro. Mas é isso Solão. mesmo. Boa noite para vocês. Tem muita gente aqui dizendo de onde está falando. Temos Renata de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Temos o Augusto comentando que realmente Orlando é muito quente. Temos a Luciana falando, Mari, aqui em Floripa tá frio, 12 graus. A gente tem a Oh, Dejanete falando de Guarulhos, em São Paulo, Kelvin de São Paulo. A gente tem a Júlia dizendo que hoje tá frio, mas normalmente é bem quente. A Bárbara dizendo que tá falando de Califórnia. Olha que legal, Mari. De oh, Dave, Califórnia. Marcos muito falando de bem. Santos, São Paulo. E temos aqui também a Raquel falando de Curitiba. Que coisa maravilhosa! Muita gente de vários lugares do globo, de várias partes do globo, e eu acho que essa reunião aqui ela vai ficando cada vez mais plural, né? Porque um vai contando para o outro, um vai passando a informação para outra pessoa, alguém acaba descobrindo Exato. a gente de alguma ou outra forma e a gente acaba se conectando aqui. Inclusive, é um convite para você que sabe de pessoas que estão pensando em morar legalmente nos Estados Unidos, querem aprender mais sobre essa possibilidade, querem estar ao lado de profissionais sérios, como a Marina, como a doutora Lívia, pessoas que se comprometem de verdade em ajudar vocês a realizarem esse objetivo, convidem para participar com a gente do nosso grupo VIP. O grupo VIP é Muito onde você bem. sempre recebe as informações das nossas reuniões, quando elas acontecem, que horários elas acontecem, de que forma você pode acessar, além de conteúdos exclusivos que o nosso time sempre manda para vocês. Então, é muito Vou importante que colocar vocês aqui. estejam com a gente dentro do grupo VIP. A Mari vai colocar aqui o grupo para vocês. E quem não tiver dentro ainda, entre, porque é importante lá que a gente faz a nossa comunicação. Temos aqui também o Wilgins. Wilgins, não sei se eu falei o seu nome correto, mas ele está falando aqui de Chapecó. Que legal, sejam todos muito Muito bem-vindos. bem-vindos. É isso Gente, eu quero aí. saber de alguém que está falando de um lugar que tem festa junina, para poder interagir comigo e me matar de inveja. Arrumei uma festa junina em Orlando, juntei todos os vizinhos, eu não, né? Todo mundo aqui do condomínio. E aí tô assim, Vocês fizeram uma maravilhada. festa. Cara, mas e aí? Tinha só brasileiro ou tinha muitos americanos também? Só brasileiro, só. Foi só assim, pra gente, era para viver a cultura, para matar a saudade, Entendi. para comer canjica, entendeu? Americano estava Milho, proibido. pipoca, entenderam nada, nada. É que você sabe que eles amam, né? Eu já acompanhei várias festas juninas aqui nos Estados Unidos organizadas por brasileiros. E quando a americanada chega e começa a experimentar as comidas, aquela coisa da música,
eles veem os chapéus, os desenhos no rosto, no Dançar dente, eles ficam quadrilha. enlouquecidos. Aí dança quadrilha, olha a cobra, olha a chuva. É Cara, maravilhoso, meu filho. Eu falo que é assim, no muito final das bom. contas, eles não estão entendendo nada e estão amando tudo. Eu vim de uma cidade que, no final das contas, hoje é até feriado, né? Eu não sei se é porque o povo quer muito casar, aí Santo Antônio Padroeiro tá lá, já junta tudo, já tem festa junina, já junta criança. Gente, eu amo. Então, por favor, se você está podendo viver essa realidade, sabe que aqui nos Estados Aproveitem, Unidos né? ela também existe, porque a gente traz com a gente, mas eu adoro, 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 adoro. Queria falar uma coisa Maravilhoso. também que eu Vamos lá, ainda Mari. tô vendo uns nomezinhos conhecidos, e aí eu gosto de separar o nosso grupinho para que quem está chegando recém-chegado se sinta bem acolhido, e para os que já são de dentro de casa recebam o nosso abraço novamente. Eu quero saber quem é novato, quem é veterano. Ou seja, quem já participa com a gente há mais tempo, quem está participando pela primeira vez. Quem já está vindo com a gente há algum tempo já sabe dessa dinâmica. A gente tem aqui os veteranos, as pessoas que vêm com a gente aí durante as nossas temporadas que acontecem mensalmente. São sempre 3 encontros que acontecem todos os meses. Hoje é o primeiro encontro da temporada desse mês, então se você está chegando hoje, você está pegando assim a fruta mais fresca, né? A gente está começando Uhum, exatamente agora, já vamos explicar um pouquinho a certinho. dinâmica do nosso encontro, mas o pessoal está dizendo aqui, ó, muita gente aqui falando, Júlia está dizendo que é veterana, o Moisés é novo por aqui, o Thiago está dizendo também que é a primeira vez, a Alessandra é a primeira vez, o Marcos falou que já participou de algumas, a Carmen disse que é a primeira vez, Giovanni é a primeira vez, Marcos diz que ama, então quer dizer que ele já participa, a Raquel é veterana, com processo na Live Law. Que maravilhoso, Raquel. Muito Boa bem. sorte no seu processo. Logo, logo vamos comemorar sua aprovação, eu tenho certeza. Renata Carraro, veterana conhecida aí da gente. O Luciano também. Já há algum tempo ele comentou, é verdade. E o Cleiton disse que é a primeira vez. O Bernardo disse que é veterano. Dejanete, primeira vez. Luciana, veterana. Augusto já participou. Kelvin, veterano. Daniel Castro, primeira vez. Acho que é a segunda vez aqui o Misael falou. Isidoro, primeira vez. Tá dividido, viu, Mari? A gente tem muitos comentários aqui. Eu acho que tá half and half. Não tem problema. A partir de hoje, se você é veterano, você já está nesse grupo que eu vou falar. Se você acabou de chegar, você vai entrar para o seleto grupo dos dentro de casa, que é quando a gente já está todo mundo junto, aqui tendo o prazer de poder ajudar, nos ajudar. Eu acho que Conexão tem uma parte muito importante que é troca, né? É claro que a gente está aqui numa posição de passar determinadas experiências, mas a vida de cada um de vocês agrega muito as dúvidas, as dores, o que é que vocês precisam de ajuda. Esse é um momento, né? Ele é desenhado exatamente para que a gente consiga conectar vocês ao sonho americano de vocês. Por isso que eu falo que a participação, estarem aqui, se sentirem acolhidos, é muito importante para a gente. Então, para que todo mundo saiba como que as coisas funcionam, nós vamos explicar primeiro o que é o Conexão, quais são as regras do nosso encontro, para que todo mundo saiba jogar direitinho. E aí nós já vamos para o nosso tema, porque hoje tem muita coisa para a gente abordar. Vai lá, host, me ajuda aí, coloca as Perfeito. regras do jogo que a gente vai. Tá, eu vou começar então explicando o que que é o Conexão Imigrar. O Conexão Imigrar é um evento promovido pela Imigrar EUA. A Imigrar EUA é um hub de planejamento migratório que oferece aí soluções para te ajudar no seu projeto de morar fora. A nossa intenção aqui é esclarecer para vocês sempre que os Estados Unidos é um lugar com excelentes oportunidades, com muitas e muitas e muitas chances de que você faça a sua vida dar muito certo, porque é o que a gente tem observado de muitos imigrantes que nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos, trocando as suas vidas no Brasil para viverem nos Estados Unidos e prosperado muito. Eu, particularmente, tenho acompanhado muitos casos de seguidores meus que já há bastante tempo tomaram essa decisão e vejo o quão diferente os caminhos das pessoas que decidem vir para os Estados Unidos acabam levando, né? Acabam sendo levados. Então, isso é muito interessante. A nossa intenção aqui é esclarecer para vocês, então, que de fato o país está aberto para imigrantes, desde que você esteja disposto a contribuir e transformar a sua realidade americana em algo que seja bom não apenas para você, mas também para o país. Então, a gente sempre traz esse conceito de que não é somente vir colher o melhor dessa terra, é deixar também aquilo que você pode dar de melhor, porque se você tiver essa consciência, os Estados Unidos vai abrir os braços para você e, como mamãe, vai dizer: venha, filho amado, estou pronto aqui para te receber. Aliás, é mais ou menos isso que está escrito lá na Estátua da Liberdade. Se vocês pesquisarem melhor, Exato. vocês vão ficar sabendo. Então, Conexão Imigrar é esse evento que tem essa intenção de te conectar e te deixar mais perto do seu sonho americano. Portanto, se você quer morar legalmente nos Estados Unidos, você não pode perder os encontros que a gente tem aqui. Eles acontecem
sempre 3 vezes por mês, em temporadas, e a gente tem sempre um tema principal, e cada encontro tem uma função diferente. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, Mari, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou fazer um adendo enquanto você tenta abrir, e aí eu quero que Manda todo bala. mundo participe da reunião de hoje, venha sempre para Conexão e tenha isso no coração, que até rimou, né? Mas que é assim, ó, Verdade. independente do seu perfil, independente do que você quer para sua vida e carreira, existe uma forma possível para você. Existe a forma certa, existe a forma correta, existe a forma segura, existe a forma ideal. Não adianta querer copiar o coleguinha não tem os seus sonhos, não tem as suas vontades, não tem os seus talentos. E mesmo se hoje em dia você está aí pensando, meu Deus, mas contribuir com o quê? Com muita coisa. Porque, infelizmente, a gente é levado a pensar que só pode contribuir quem está no estado da carreira muito avançado, quem é da NASA, quem descobriu um negócio fora do comum. Essas pessoas, sim, elas têm uma posição de destaque no mundo, mas a gente faz parte de uma sociedade em que todo mundo, de alguma forma, contribui. Então, muitas vezes, a gente não está se olhando de forma adequada, se analisando de forma adequada, se vendendo da forma adequada, e isso faz com que você pense que é impossível. Mas não, não é impossível, e a gente está aqui para mostrar para vocês que tem jeito sim, e para vocês que são novatinhos, calourinhos, vocês nunca me ouviram falar, então eu vou repetir porque eu adoro. Eu não consegui fazer meu quadro, mas eu vou. Que o caminho migratório, ele é igual à sua digital. Todo mundo tem, cada um tem a sua. Não adianta tentar passar pelo outro, porque você vai achar o seu caminho. E a gente está aqui exatamente para fazer você entender como que isso é possível. Perfeitamente. É por isso que a gente traz sempre temas variados para que nós sejamos o mais plural possível na comunicação da nossa mensagem, daquilo que a gente acredita. Portanto, no mês passado a gente falou especificamente para pessoas que queriam construir a qualificação até o Green Card, pessoas que talvez não tivessem a formação suficiente para aplicarem para um Green Card, e a gente apresentou caminhos que essas pessoas poderiam utilizar para construir um que a gente chama de trilha para o Green Card, sendo que existem várias, como a Mari falou, cada um tem a sua. E esse mês, a nossa ideia é exatamente trazer um tema um pouco mais específico para profissionais que possuem graduação, profissionais formados, porque muita gente fica na dúvida, né, Mari? A gente está vivendo um momento onde muitos brasileiros estão pensando em migrar aqui para os Estados Unidos, a gente está tendo recorde aí no número de imigrantes saindo do Brasil para viverem aqui, e muitas pessoas são pessoas qualificadas. Tem essa coisa de a fuga de cérebros do Brasil. Está acontecendo, é uma realidade que a gente não pode fingir que não existe. E surge a dúvida, né? Vale a pena deixar o meu país? Vale a pena deixar a minha carreira? Será que eu estou deixando de fato? Será que eu vou levar alguma coisa disso comigo? Eu posso utilizar o que eu já construí até aqui para construir uma nova realidade no país? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso me beneficiar de tudo que eu fiz pela minha carreira, pela minha profissão durante esses últimos anos no processo de imigração para os Estados Unidos? Existem, de fato, oportunidades para estrangeiros? O que eu preciso? Como é que eu me qualifico? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É isso que a Imigraeua faz por vocês. Então, nessa temporada desse mês, a gente vai conversar especificamente sobre isso, sendo que o tema da conversa de hoje é imigrar para os Estados Unidos do diploma ao Green Card. E aí a gente tem sempre, Mari, 3 encontros, como eu falei. O primeiro vai ser esse, mas o segundo a gente traz... Deixa eu ver se você está conseguindo ver aqui a minha tela. Vocês estão vendo Bom, aqui a minha tela, né? Legal. No segundo, a gente traz, então, um encontro com o Vitor, que vai dar para a gente uma palhinha de como foi o processo dele de aplicação do Green Card, utilizando o conhecimento que ele adquiriu na formação acadêmica dele e na experiência profissional também. Aliás, ele é um cliente da doutora Lívia Leite, que estará com a gente aqui também para tirar dúvidas, responder perguntas que vocês tenham a respeito do processo, porque pode parecer bastante fácil se a gente vier aqui hoje e trouxer uma explicação de como funciona. No mês que vem, trouxe alguém que fez para que as pessoas acreditem que aquilo que a gente está dizendo é uma realidade na vida de muita gente, mas ainda vão surgir dúvidas, né? Ainda vão surgir exato. aquelas questões que ficam na mente de todo mundo. E por isso, para a gente arrematar, no último encontro, a gente traz a doutora Lívia, que aí, de fato, ela vai elucidar para a gente e tirar todas as dúvidas necessárias que o pessoal tiver a respeito desse processo. Certo, Mari? Exatamente. E uma coisa muito importante, é muito importante ter dúvidas. É muito importante colocar a sua dor aqui. Falar, gente, isso aqui eu preciso. Por quê? A gente só evolui na questão do conhecimento quando a gente começa a pensar a respeito daquilo. Passar por aqui sem aproveitar esse momento é desperdiçar uma chance, né? Então, que vocês aproveitem.
O Conexão ele é feito para vocês, com vocês. Inclusive, cada temporada a gente tenta trazer respostas que vocês pedem para a gente. Então, essa demanda dessa temporada, ela vem muito disso, né? Mari, o que que eu faço? Gastei um tempão, investi um tempão na minha carreira, vou ter que rasgar meu diploma, vou ter que ir para um subemprego, vou ter que isso, vou ter que nada, vou ter que fazer o que eu quiser fazer e me organizar para os passos que aquela escolha me exigir. Não tem certo, não tem errado, no sentido de objetivo profissional. Tem certo e errado do jeito de fazer, mas o objetivo profissional não. Então, o que que a gente quer? Te dar o poder de escolha. Quer continuar na sua profissão? Continua. Quer conhecer outra possibilidade? Conheça. Quer trocar absurdamente, sair da É água para possível o vinho também. e eu vou tornar. Também é possível, né? E você não precisa e não deve abandonar nada que você foi feito. Você é resultado dessas construções e a gente consegue e deve valorizar toda essa construção que você teve. Então, eu queria perguntar aqui no grupo, enquanto eu vou falar 3 características do nosso encontro, que são as regrinhas, quem aqui já teve medo? Quem já teve vontade e ficou paralisado pelo medo porque acha que lá nos Estados Unidos é só para ser pedreira, é só para faxina, é só para não sei o quê, eu não estou disposta a isso. Coloca aí eu já, por favor, Muita gente para a gente vai poder responder, balizar viu? aqui. Porque eu acho que essa é uma característica muito comum e existem diferentes níveis de medo, né, Mari? A gente sabe aquele medo que é saudável, que ele é simplesmente um dado objetivo da realidade de alguém que vai largar tudo para trás para começar uma vida nova, mas existem os medos que são irracionais. Então, tô vendo aqui que a galera já tá colocando, ó, eu já tive medo, eu já tive medo, eu já. O medo nos impede de vivermos as melhores experiências. Eu já tive medo. Eu já, todos os dias. Eu já perdi muito medo. Agora eu estou tentando Exatamente. desconstruir o medo do meu marido. Então a Renata falou que ela já perdeu o medo, ela já conseguiu tirar essa barreira que impedia ela de seguir o sonho, mas ela tá dizendo que ainda tá trabalhando com o marido dela. Viviane falou que tem medo, porém o medo não impede ela. A Júlia disse que tem medo da adaptação. O Alexandre também falou que já tem medo. Que mais? Cristiano falou que já perdeu muitas oportunidades por causa do medo. Então, Mário, eu acho que é um Aí. sentimento comum. Você bateu na ferida, viu? E eu queria explicar para vocês o seguinte: nada que a gente tenha só é ruim. O medo, ele pode ser um combustível para que você tome melhores decisões. Por ter medo, eu vou procurar fazer aquilo da melhor forma possível. Então, nós vamos sempre olhar para o copo cheio, tá? Se vocês sentiram isso e sentem, eu também sinto, Oliver também sente, todo mundo que de alguma forma sai ali da sua familiaridade vai sentir porque está lidando com o desconhecido. Mas isso tem dois papéis. Ou pode te segurar, e aí não vai ser possível chegar no objetivo que você quer, ou pode te impulsionar a fazer da melhor forma possível. Então, que vocês todos aqui saibam disso. Não tem problema sentir esse medo, mas usá-lo como combustível para essa construção. E aí, só para as regrinhas do nosso grupo, para a gente já entrar no tema aqui. A reunião ela tem sempre cerca de 1 hora e meia. De vez em quando a gente fica mais um pouquinho, porque às vezes as interações são maiores, né? A gente vai como o Oliver falou, dentro da temporada, trazer um conceito, mostrar alguém que viveu esse conceito e depois tirar as dúvidas técnicas com a doutora Lívia, tá? É muito importante entender essa construção, porque às vezes vocês vão construindo as dúvidas ao longo do caminho. Tem gente que está acompanhando desde a primeira, e aí agora as ideias começam a juntar, são os beneficiados, né, que estão lá acompanhando desde o início, e a ideia é essa mesma, é que a gente vá construindo isso na cabeça de vocês, tá? A gente tem um botão aqui embaixo chamado Q&A. Geralmente, quando vão ter perguntas, a gente vai ter momentos de perguntas, as suas perguntas são necessárias aqui, mas se vocês mandam no chat, pode ser que a gente perca. E aí, para a gente ter condição de voltar na pergunta e trazer todos os esclarecimentos, que vocês coloquem as perguntas lá. Ajuda, né, a gente aqui a acompanhar de forma melhor, tá? E aí, o outro ponto é que a gente vai ter sempre a interação do chat, mas de vez em quando pode ser que a gente precise fechar o chat para que vocês foquem na informação que está sendo passada. Do mesmo jeito, com o chat fechado, eu e Oliver a gente vai conseguir ver, então vocês não precisam parar de interagir em momento nenhum para não nos abandonar, por favor, mas às vezes a gente fecha um pouquinho só para que vocês foquem na informação mesmo, tá? Entendidos? Vamos lá.
Ai, Luciane, Legal. gracinha, obrigada. Fico muito É, feliz, vários viu? comentários legais aqui. Inclusive, o Bernardo falou assim: Ô Mari, a reunião de hoje será bem esclarecedora, porque eu já tive medo de trabalhar nos subempregos e não ser um profissional de exceptional ability. Queria achar um meio termo, ou seja, ele está preocupado com como vai ser o desenvolvimento profissional dele aqui no país. Esse é um dos medos que muita gente aqui deve ter hoje, e eu espero que essa temporada possa elucidar para vocês. Então, estejam atentos, todos vocês que estão dentro do nosso grupo. Não se esqueçam que nossas reuniões esse mês acontecerão hoje, dia 13, no dia 20, na próxima terça-feira, e no dia 27, na outra terça-feira, tá bom? E com conhecimento, talvez vocês, inclusive, percam muitos dos seus medos. Conhecimento é poder e vai destravar em vocês essa barreira, né, de caraca, talvez eu não vou É, conseguir fazer. Vai conseguir fazer sim, cara. É possível, embora o medo seja normal, a gente tá aqui para te ajudar a vencer a maioria deles, os que forem possível, para que você chegue com o mínimo de medo possível e isso não te atrapalhe na sua trajetória. Mari, acho que demos todos os exatamente. recados e estamos prontos para começarmos a falar sobre o nosso tema. Então, eu vou passar a palavra para você. A gente vai ter aqui mais ou menos 1h30 no total de reunião. Lembrando que daqui a pouquinho a gente já vai abrir para perguntas e uma coisa legal, viu, Mari? Quem ficar com a gente até o final, se der tempo, eu quero trazer algumas pessoas para dentro da conversa para responder dúvidas ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo, viu, Isso Mari? mesmo. Sem problemas. É a Então, parte que a gente vambora. mais gosta. Eu gosto é assim. Legal. É com Ó, você, eu Mari. queria aproveitar a fala do Bernardo. Inclusive, Bernardo, se você quiser me contar aí que área que você é, porque esse ponto que você falou, eu acho que é uma das coisas que mais confunde a gente. Eu fiz um mapinha mental, que a gente também teve essa experiência, né, na outra temporada, e eu acho que ajuda a ir formando o raciocínio de uma forma melhor. E eu vou abrir ele aqui para vocês, mas é o seguinte: entre o 8 e o 80, tem 375 mil números e possibilidades. Às vezes a gente está olhando só os extremos, esquecendo que numa economia desenvolvida e um país de primeiro mundo como é os Estados Unidos, existem N possibilidades de se trabalhar na sua área. E esse entendimento do subemprego é uma coisa que não está e não vai ficar presente na sua vida. Por quê? Quando a gente falar de subemprego, numa realidade como a dos Estados Unidos, a gente tem que estar falando de um emprego que te remunere abaixo do que é esperado. E uma vez que você faça as coisas da forma correta, dentro da legalidade, com o seu planejamento, você tem uma coisa que é o seu poder de escolha. Então, se aquela profissão, com aqueles termos, seja financeiro, seja de horário de trabalho, seja, enfim, da negociação que você tiver com o seu local de trabalho, não te favorece, como você está fazendo tudo dentro da legalidade, você tem a liberdade de escolher outra possibilidade. Inclusive, a oportunidade de empreender de uma forma muito menos dramática e sofrida do que a gente está acostumado no Brasil, tá? Então, eu vou abrir aqui e aí deixa eu só ver se eu acho a coisa do Bernardo que ele falou. Bacharel em administração com inglês e espanhol avançado. Bernardo, você vai vir falar comigo, tá? Nós somos colegas de profissão e se você for da mesma mentalidade conservadora que eu, você deve ter ficado pensando aí que você precisa revalidar seu diploma, fazer outra faculdade aqui, trabalhar na Amazon para alguém querer te ver, sendo que a gente tem uma posição e um tipo de formação que a gente pode ser mega aproveitado em várias indústrias diferentes, tá? Já aproveita vocês todos que estão participando aí, já vai me mandando quais são as áreas. Quanto mais vocês me falarem, mais eu consigo trazer de exemplo. Então, Legal vamos lá. demais. Vamos colocando então no chat, como como a Mari falou, a gente está lendo aqui. Se por acaso o chat ficar fechado, você não vê as outras pessoas comentando, é porque está chegando somente para a gente, mas nós estamos vendo tudo, então fiquem à vontade. Olha, você tem que me liberar aqui para a tela. Muito bom. Minha tela, peraí. Enquanto você vai abrindo aí, Mário, o pessoal está comentando aqui, temos diversas profissões aqui, tá bem eclético. Temos dentistas, temos especialistas em tecnologia, temos engenheiro civil com doutorado, temos arquitetos, bacharel em administração, advocacia, ADM com foco em Comex, engenheiro novamente, técnico de segurança do trabalho, enfermeira. Tem bastante coisa aqui, viu, Mário? Acho que vai ser bem bacana a nossa reunião. Muito bom. Então, ó, quando a gente fala do diploma ao Green Card, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, seja para o Bernardo, que mandou aí primeiro, e eu peguei o exemplo dele, para qualquer um de vocês que estão aqui, é possível.
Do mesmo jeito, lá atrás, na sua decisão de começar uma faculdade, de começar um determinado treinamento e obter uma formação, você teve que pensar: será que eu quero ser isso? Será que isso é possível? E por aí vai. Isso também tem que passar na sua cabeça em relação aos Estados Unidos. E a resposta é sempre é possível. O que vai diferenciar é o jeito de tornar possível para cada um, tá? E isso é assim, depende, eu gosto de falar que é tipo fazer o dever de casa. Tem gente que faz o dever de casa adiantado, chega na hora da aula, tá lá com tudo pronto. Tem gente que faz em cima da hora, tem gente que faz depois, entendeu? Então, assim, trazendo para uma realidade muito palpável e para aquilo que a gente está acostumado a viver, eu quero que vocês pensem nessa primeira possibilidade, que é assim: se eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação acadêmica e uma experiência. Tem gente que às vezes só tem experiência, tem gente que às vezes só tem formação. Mas a ideia é que se eu me propus a ser profissional da área A, B, C, se eu quero ser um administrador, um dentista, um engenheiro, eu vou me preparar tecnicamente, né, academicamente para aquilo, e depois eu vou buscar ter uma experiência, para que aos poucos eu vá ganhando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esperas que, com o passar do tempo, o que que você seja? Cada vez mais treinado e cada vez mais experiente, beleza? Deixa eu só voltar. Quando eu estou falando, eu não estou me vendo. E eu não estou vendo ninguém, aí eu fico desesperada. Mas Mas vamos nós lá. estamos todos te Todo olhando, fica mundo, tranquila. tá bom. Todo mundo que está aqui, independente do que você faz, Marina, eu sou Gari. Marina, eu sou bacharel em contabilidade. Marina, eu sou doutor em. Outro dia eu tive uma conversa com um menino que ele é biólogo, especialista num tipo específico de perereca. Não sabia que isso existia, e não levem para o outro lado, porque eu estou falando do bicho, tá? Especialista, só tem ele mais 5 na vida no Brasil. E aí, uma pessoa dessa, com esse nível de treinamento, de especialidade, de estudo sobre uma determinada área, com a mesma dúvida de um tanto de gente aqui. Poxa, mas eu vou para os Estados Unidos e eu vou poder trabalhar na minha área? Pô, se você está trabalhando na Lua, você vai poder. O que que você vai precisar entender? Como que você vai aproveitar a sua formação e a sua experiência para que isso te venda de uma forma interessante nos Estados Unidos? E aí, vou voltar aqui para o mapa mental. Quando a gente fala. Ih, calma. Estão vendo? Então, Sim, Mari, pode mandar olha. bala. Quando a gente fala, então, de formação acadêmica, eu estou falando aqui que eu posso ser um tecnólogo, eu posso ter feito um bacharelado, eu posso ter feito um mestrado e eu posso ter feito um doutorado. O que isso quer dizer? E aí, outro dia eu tive um feedback em relação a isso que é muito engraçado. Quer dizer que a pessoa estudou demais, quer dizer que a pessoa foi mais treinada, tá? Então vamos trazer para a realidade daqui. Marina, será que eu consigo, se eu sou um tecnólogo? Marina, será que eu consigo, se eu sou um doutor? Todo mundo consegue. A diferença é como que o mercado e a imigração vão te enxergar a partir do seu título, certo? Se eu estou falando de uma graduação, de adquirir um grau de experiência, do qual o tecnólogo tem menos treinamento do que um doutor, parte do pressuposto que essa pessoa que chegou a ser doutora é mais treinada, né? Ela estudou mais, ela foi mais exposta a determinados conhecimentos, ela dedicou mais horas da vida dela para aquele tipo de construção, ou seja, aquilo lá te coloca num pódio. Mas todo mundo está classificado para o mercado. O negócio é o quanto de empenho e horas de estudo aquilo foi colocado ali dentro. Ô, Beleza? Mari, então a Então, gente por está exemplo, falando que existe um ponto de partida para todo mundo, e dependendo do grau de graduação que essa pessoa tenha e do tempo de experiência que ela tenha, esse ponto de partida pode estar mais à frente ou mais atrás? Seria isso? exato, exato. Tá? Então, eu não quero ninguém que está aqui, independente do onde que está nessa possibilidade de graduação, pensando se é mais ou se é menos. Não é sobre isso. É pensando com o grau que eu tenho, como que eu faço, tá? É claro que quanto mais empenho você tiver colocado para uma coisa, você tende a ter maiores oportunidades.
Por quê? Se eu vou fazer hoje em dia uma operação, e aí eu quero ali operar os meus olhos, eu vou procurar um profissional que ele tenha mais preparo, que ele tenha mais experiência, que ele seja reconhecido, né? Para as coisas do dia a dia ali. Imagina isso para a imigração, imagina isso para o mercado de trabalho. Então, o que a gente está falando? Que do mesmo jeito que a gente, nas coisas do dia a dia, procura pessoas mais capacitadas e tende a valorizar esses profissionais mais, essa mesma mentalidade se reflete na imigração. Quer dizer que eu não vou nunca me consultar com alguém que está começando a carreira? Quer dizer que eu nunca vou fazer uma coisa com alguém que não é especialista com 20 anos de carreira? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, às vezes, uma pessoa que acabou de começar tem um salário menor de uma pessoa que tem 20 anos de carreira. Entendeu? São as recompensas em relação àquele esforço. E isso também vai sendo construído. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Tiago. Tiago, ele é tecnólogo em gestão de tecnologia da informação, trabalhando na área de web design, focado na criação de layouts e desenvolvimento. Tiago, me conta há quanto tempo você faz isso? Vamos ver se ele é rapidinho. Tiago? 2019, Muito bem, Mari. 2019. Vamos supor que você cobre, vou falar em dólar só para a gente ficar balizado, tá? Vamos supor que você vai fazer um projeto e você cobra $5.000 pelo seu projeto, porque você está fazendo isso desde 2019. Daqui a 10 anos, quando você tiver 10 anos a mais de experiência, você vai ter um portfólio maior, mais clientes para falar de você, mais evidências do seu trabalho, mais treinamentos que você vai ter feito. Você vai continuar cobrando os mesmos $5.000? Não Provavelmente vai. não. Até porque, né, do jeito que o mundo acontece, seu custo de vida também vai ter aumentado. Então, mesmo se você estagnasse, a tendência é que você vá ganhando mais experiência e possa cobrar mais. Mesma coisa, por exemplo, sou advogado militante há 20 anos. Júlia, você recebe hoje em dia, com 20 anos de carreira, o mesmo salário ou a mesma percepção de status profissional que há 10 anos atrás, que há 15 anos atrás, ou quando você acabou de formar? Me responde Provavelmente aí. não. Eu já disse que não. Não, certo? O que aconteceu? Tanto com o Tiago, quanto com a Júlia, quanto com qualquer pessoa que foi vivendo essa trajetória. Ela se desenvolveu, né? Ela adquiriu uma bagagem profissional cada vez maior. Se eu fosse hoje em dia, tem algum arquiteto aqui? Algum engenheiro civil? Tem. Alguém, Temos assim, arquitetos construindo e um engenheiros. prédio? Alguma coisa Temos do o que tipo? você quiser, viu, Mari? Porque tem bastante gente aqui. Deixa eu ver aqui quem foi que disse que era. Ó, engenheiro tem bem uns três aqui. Tem de produção, inclusive. Ah, nossa, foi tanta gente falando aqui, ó. O Alessandro falou que é Alessandro, achei arquiteto. aqui, ó, arquitetura. Beleza. Alessandro, quanto tempo você tem de carreira? Formado em 96. 1996, Mari. Muito bem. Então, você acha que você é um profissional com muita ou com pouca experiência? Me conte. É um bocado, né? 96, a gente tá falando de 27 anos, é isso? Se eu não tiver ruim de matemática. Exatamente. O que que um profissional como o Alessandro consegue, inclusive, provar ao longo da carreira dele? Como que a arquitetura foi evoluindo. Ele conhece coisas que talvez um arquiteto que acabou de formar nunca ouviu falar, né? Ele viveu uma evolução da carreira dele que um profissional recém-chegado não tem repertório para viver a mesma coisa, ter a mesma base de comparação. Por que eu estou explicando isso tudo? Porque toda essa construção aqui nos Estados Unidos ela é extremamente valorizada. Aqui não tem essa intenção, ou não tem essa prazo de validade profissional. Poxa, eu estou beirando meus 40, vou ter que começar a pensar em aposentar. Poxa, eu estou chegando aos meus 50, acho que não tem mais espaço para mim. Não, não, a gente está falando de um mercado profissional que reflete do lado imigratório, que valoriza a construção profissional. Um profissional, seja como o Tiago, que a gente está falando de 2019, ou como o Alessandro, desde 96, eles têm um potencial de desenvolvimento que, se for bem vendido, eles ficam muito bem colocados no mercado, tá? E aí tem algumas coisas que a gente precisa começar a entender como é que você prova sobre isso, mas tudo isso que você construiu
ela vai servir de insumo, vai servir de subsídio para, inclusive, chegar-se ao green card. Então, o que eu quero que todo mundo entenda, que eu vou abrir a telinha lá de novo. Qualquer experiência que você tenha profissional, qualquer formação que você tenha profissional que leve a uma construção, quanto mais robusta for essa construção, mais possibilidades de chegar ao green card você tem. Marina, eu acabei de formar, eu tenho pouquíssima experiência. O que eu posso fazer? Aumentar esse repertório para que a sua busca do green card seja mais factível. Marina, eu estou desde 92 fazendo isso tudo, eu participo de projeto, eu me envolvo, eu faço trabalhos, eu tenho publicação científica, eu já me envolvi, sei lá, em grandes corporações. Vocês vão me contar uns exemplos aqui e a gente vai avaliar. O que você tem que ter, como que você pode fazer com que isso vá a seu favor? Transformando isso em estratégia jurídica, com uma profissional, tal como a doutora Lívia Leite, que saiba tirar esses subsídios da sua carreira, colocar na linguagem da imigração e provar para os Estados Unidos que, por causa dessa construção, você é um profissional relevante para os Estados Unidos. Você é uma pessoa que pode contribuir. Você é uma pessoa que tem, que teve, né? Ou que se dispõe a ter esse crescimento, certo? Então, desde que você tenha essa pretensão, esse caminho para o Green Card é possível. Então, vou voltar aqui na tela, apesar de eu não ver vocês. Mari, então Vocês não só tem para a onde gente eu fazer vejo? essa separação, então a gente está falando de um caminho profissional e a gente está falando de um caminho migratório. Você está dizendo então que, porque isso já responde inclusive algumas perguntas que a gente recebeu aqui com relação à idade, né? Se a idade é um problema, se o tempo de experiência, tem pessoas que estão chegando perto da aposentadoria, mas não querem se aposentar no Brasil, querem manter a atividade profissional aqui nos Estados Unidos. Então, se a gente está falando desses dois caminhos, tanto para um quanto para outro, que você já disse que no caminho profissional, no mercado profissional, o mercado não vê com maus olhos a questão da idade das pessoas e vê, inclusive, a experiência para o caminho imigratório. A gente também pode ter um olhar positivo disso, alguém que está com 55 anos, por exemplo, e acumulou lá 30 anos de carreira dentro de uma área. Isso, então, vai ser imputado como algo positivo no processo imigratório dessa pessoa? Positivo. Positivo. E isso é uma visão de mercado que transcende para a visão imigratória. O benefício imigratório desse profissional é provado através dessa construção. Por isso que a gente não pode ficar balizando da mesma forma que no Brasil, né? Ai, mas no Brasil eu só poderia ter tanto tempo de carreira, no Brasil eu precisava ter isso, no Brasil eu precisava ter aquilo. Nos Estados Unidos, gente, a própria formação da profissão é diferente. Tem gente que no Brasil, às vezes, chega num título, por exemplo, contador. Basta não, tá? Assim, não leve a mal o que eu tô falando. Tem-se ali um título de bacharel. Aqui é um mestrado para você chegar no mesmo nível. Ou seja, eu já espero que esse profissional vai ser um profissional mais velho, que eu exijo dele que ele estude mais, que ele tenha mais preparo, tanto prático, que é exigido deles, quanto insumos acadêmicos. Então, como é que eu vou achar ruim que esse profissional é mais velho? Eu exijo que o tempo passe e que ele se qualifique, né? Uma posição que eu acho que foi muito abandonada no Brasil, e uma posição não, um traço do mercado de trabalho que aqui eu vejo que é muito forte, principalmente nas profissões licenciadas, engenharia, saúde, o próprio advogado, né? Coisas que vão te exigir uma licença, é que durante um tempo, e aí às vezes eu estou falando de 2, 3 anos, que a sua prática profissional seja validada por alguém que já é licenciado. Ou seja, eu vou garantir que o que esse profissional está fazendo é de bem público e que ele está agindo dentro daqueles padrões de qualidade que eu acho importante para a minha sociedade. Então, se eu formei hoje como psicóloga, eu não vou amanhã abrir meu consultório nos Estados Unidos e atender e clinicar do jeito que do jeito que eu acho, até eu ganhar experiência. Não, eu vou viver esse período de experiência sendo monitorado por alguém. E aí isso garante que você se adapte, que você esqueci a palavra, você se adeque aos padrões que o mercado quer. Entendeu? Então, assim, todos vocês aqui, eu estou vendo 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, tudo isso, gente,
benefício para um processo que pode mostrar o seu valor como profissional, tá? Deixa eu só ver uma pergunta aqui que passou aqui. Esse dos 29, Mayra? Mayra, é esse o nome? Mayra. Mayra. Tenho 29 anos, sou formada em administração desde 2014, tenho 10 anos de experiência na área. Mayra, você é minha colega de profissão. Somos profissionais que, do jeito que o mercado é feito no Brasil, a gente tende a achar que a gente vai vir para cá e que a gente vai ser nada, né? Talvez eu consiga trabalhar ali no escritório, talvez eu consiga um trabalho de secretária, um negócio mais assim, né? Um trabalhinho de estagiária, um negócio que não exija tanto, porque, poxa, eu sou administradora. A gente já começa entendendo errado, né? As suas habilidades profissionais, as suas competências, as coisas para as quais você foi treinada, elas passam por todas as indústrias. Todo tipo de empresa precisa de um administrador. E a gente traça isso de forma muito pequena. A gente olha como se a gente fosse o nosso diploma. E, na verdade, a gente é tudo que a gente adquiriu com aquele diploma. Todo o conhecimento que a gente adquiriu, todos os contatos que a gente fez, todas as experiências de trabalho que a gente teve, todos os nãos que a gente tomou, todas as entrevistas que a gente não passou, né? Os sims que depois a gente fez, os trabalhos acadêmicos que a gente se colocou, o serviço social que a gente voluntariou, tudo isso é você como profissional. Então, a gente sim tem um título, esse título vai te levar ali a um caminho migratório através de uma estratégia, se ela for muito bem arquitetada, como a gente tem condição de fazer aqui, mas ela não te resume, tá? Você não é administrador, você é tudo aquilo para qual um administrador é formado. E se você quiser usar tudo isso para se tornar contador, para se tornar médico, para se tornar advogado, tá tudo bem, porque a dinâmica do mercado aqui permite isso, tá? Para a gente não sair muito do escopo, eu vou só voltar aqui para o mapa mental e a gente já entra nos exemplos. Gente, tá dando para entender, assim, vocês estão assustados ou tá indo? Porque eu tô vendo umas palavras aqui que eu tô ficando satisfeito. Tipo assim, ó, já veio um falar comigo que eu tenho que olhar para os meus soft skills, né? O outro já veio falar que eu posso ter meu tempo de experiência aproveitado, mas eu preciso entender se eu preciso voltar um pouquinho, tá beleza aí? Não, a pessoa, Aqui, gente, é o um Marcos está momento para comentando que tá vocês dando para entender ficarem sim, tá tudo tranquilo. tá ótimo. Que é para ficar com a cabeça pensando, mas não é para não entender, tá? Se precisar, eu repito, não tem problema nenhum. Boa, Então, voltando boa. O pessoal aqui. tá falando que tá tranquilo, Mari. Então, ótimo. Quando eu tenho a minha formação e eu tenho experiência profissional, eu até separei aqui dois grupos, lá na frente a gente vai entender por quê. Eu posso ser um profissional que eu tenho até 5 anos de experiência profissional, ou eu tenho mais que 5, tá? É como se fosse um marco da sua carreira que, para o processo imigratório, vai fazer diferença. Mas pensa comigo que o tempo vai passar de qualquer jeito, tá? Se você ainda não chegou aos 5, a gente tem estratégias até você chegar. Então, vamos lá. Calma aí, respire. Quando a gente pensa em caminhos para o Green Card, a gente está falando que você optou em fazer um processo de mudança para os Estados Unidos, você quer imigrar para os Estados Unidos e você quer chegar ao seu Green Card. Isso vai poder ser feito através do visto de trabalho de duas principais formas. Ou você consegue um empregador, ou você faz um processo por você mesmo, pelo qual a sua formação e experiência profissional dispensam a necessidade de um patrocinador, tá? Quando a gente fala de patrocinador, e a gente já explorou isso em alguns outros encontros nossos, mas eu vou fazer só um resuminho, é como se você tivesse que passar por um processo seletivo. Tem que achar a vaga, tem que ser aprovado no processo seletivo e tem que definir qual que é o visto que esse trabalho vai te dar. Pode ser que você seja um engenheiro químico que conseguiu uma vaga, que passou no processo seletivo e que vai receber só um visto temporário, que vai estar aqui, às vezes, com um visto de habilidades H1B, H1A, ou então você veio com um visto O, vistos que te permitem trabalhar, mas que não te levam à residência permanente. Então, você tem um visto de trabalho temporário. Ou pode ser que você tenha passado por isso tudo e tenha chegado no visto permanente. E eu fiz a brincadeira aqui da estrelinha do Green Card, porque para quem quer imigrar, chegar ao Green Card é a estrelinha máxima, tá? Passar no exame maior
é chegar ali no Green Card. Então, tem jeito. Se você tem, você já teve uma formação, você já acha que você tem experiência e que você pode passar pelo processo seletivo e chegar no Green Card, tudo bem. A pessoa que vos fala fez esse caminho. Qual que é o problema? Você está falando de situações e de um processo seletivo, e aí eu vou até tirar aqui, num processo seletivo, num mercado muito concorrido. E às vezes depender de um empregador tem tanta dificuldade. Como é que você acha esse empregador? Se o empregador te quer, se você passa no processo seletivo, o que que você vai fazer até seu processo sair? Como que você vai ganhar dinheiro até tudo acontecer? Se o empregador vai querer manter o seu processo enquanto tudo está acontecendo, porque hoje em dia tem muito atraso e tudo mais. Então, assim, quando você passa por esse primeiro caminho, ele é um caminho possível, ele te leva devidamente ao Green Card, mas ele tem várias variáveis que você não controla, certo? Pode ser que com esse mesmo background profissional que você tem, com essa mesma formação e com a mesma experiência que você tenha liberdade de não precisar de um empregador e já ir para o mercado com o seu Green Card na mão. Quando a gente fala disso, você está falando de pular uma etapa demorada, cansativa e que sai do seu controle. Então, mais uma vez, tem jeito melhor? Qual que é o que eu deveria fazer? Você deveria fazer aquilo que se sente mais confortável para fazer. Mas tem um tipo de processo que você não precisa de ninguém e você usufrui da liberdade de ir para o mercado da forma que você quiser. E existem processos que você vai depender de um empregador. E aí, às vezes, você vai ter que participar de um processo seletivo disputando, inclusive, com um americano. Então, assim, Marina, não tem problema, eu quero isso. Eu tenho esse perfil, eu estou a fim de fazer, nananana. Ótimo, nós vamos te dar a mão e vamos te ajudar da mesma forma. Mas pode ser que você não precise dessa etapa e que você tenha, além da rapidez do processo, que a gente está falando de mais etapas com menos etapas, você tem a liberdade de falar, eu vou para onde me paga mais, eu vou para onde eu tenho uma melhor negociação de férias, de benefícios, planejamento de carreira, eu vou para onde a jornada de trabalho me interessa. Por quê? Porque você tem o documento independente do que seu empregador quiser, certo? Ô Mari, isso aí que Que você está isso dizendo é legal porque, assim, eu fiz uma pergunta aqui, né? Você tem interesse em alcançar o Green Card ou apenas trabalhar temporariamente nos Estados Unidos dentro do que você disse? E a galera começou a responder aqui, ó. Quem quiser, inclusive, responder essa pergunta para a gente saber. Você vai trabalhar, você precisa trabalhar, aliás, você quer trabalhar temporariamente nos Estados Unidos ou não? Você está com um plano de fato de chegar na sua residência permanente nos Estados Unidos? E o pessoal está respondendo aqui Green Card. E Tá. majoritariamente a galera está falando que é o Green Card, né? Então, você acabou de apresentar dois caminhos possíveis onde ele constrói essa possibilidade de chegar na residência permanente, se conectando com o empregador que o contrate e o patrocine, e você deu agora uma outra maneira onde ele pode diretamente pular essa etapa e chegar no Green Card por conta própria e ter toda a liberdade do mundo de não ficar preso a um terceiro, né? Então, eu acho que a Exato, maioria das pessoas aqui estão mais afim dessa segunda opção que você nos trouxe, viu? exato. E aí, até para entender, e se você não soube responder essa pergunta, se você queria um visto temporário ou um green card, como eu imaginei que teria gente novata aqui, qual que é a vantagem de se ter o green card? A gente fala duas grandes vantagens que eu poderia passar aqui horas relatando isso no seu dia a dia, mas trazendo em dois grandes grupos, para a gente ter mais tempo de olhar a situação de cada um de vocês. Eu estou falando de ter acessos diversos e eu estou falando de ter liberdade. Quando eu falo liberdade, é liberdade financeira, liberdade de atuação profissional, liberdade de onde eu vou morar, liberdade de ficar nos Estados Unidos pelo tempo indefinido, assim, eu não tenho um contrato de trabalho determinando quanto tempo eu posso ficar. Eu não tenho um acordo falando que eu só posso trabalhar tantas horas, eu só posso fazer tal coisa. Quando Muita você tem atenção com esse acesso ao ponto, Green Card, pessoal. quando você tem acesso ao Green Card, você vai ter os direitos de ser tratado como um americano no momento anterior à sua cidadania. Mas, assim, sua vida ela é balizada pelos mesmos direitos. Então, você vai ter acesso a juros mais baratos, a benefícios estudantis, acesso a tudo aquilo que é arquitetado para que um americano construa a vida dele, que é o que a gente chama de sonho americano, é através do Green Card que você tem esse tipo de acesso.
Sem ele, você fica limitado com várias coisas, né? Então, assim, Marina, mas talvez hoje em dia não seja possível já chegar no meu green card. Tudo bem, a gente pode construir até lá, mas não tem como o green card não ser um objetivo do seu processo. Porque você está falando, se isso não acontece, você fala, não quero um green card, você está falando, não quero ter meus direitos, não quero ter todos os meus acessos, não quero alguém me limitando. E a gente não quer ninguém limitando ninguém Não aqui, quero ter né? todos os benefícios que eu terei como um residente permanente. Então, se você quer ser um residente permanente com todos os direitos que um residente tem, o seu alvo precisa ser majoritariamente chegar no Green Card. E aí, Mari, é interessante porque tem muita gente mandando aqui no Question and Answer. Ok, legal, quero o Green Card, mas como é que eu chego nesse negócio? Que história é essa de eu não precisar de um patrocinador? O pessoal está perguntando muito aqui. Vamos E lá. assim, a gente vai ter um encontro com a doutora Lívia para dar uma explicação legal, digamos assim, Técnico. a respeito do Uhum. processo imigratório, que, por exemplo, a gente pode dar uma palhinha, o EB2NW, por exemplo, o EB1, acho que a Mari vai entrar em algum desses pontos aqui. Mas assim, só para não perder a oportunidade, Mari, quem quiser saber se você tem elegibilidade para pedir o seu Green Card, prestem atenção nisso. Quem quiser saber se tem elegibilidade para pedir a residência permanente, ou seja, o Green Card, sem a necessidade de um empregador que te patrocine, que é a via mais comum, digamos assim, que as pessoas mais conhecem, precisa fazer o que eu vou falar agora. Se você é um profissional formado e você tem pelo menos 5 anos de experiência na sua área, com um bacharelado, ok? Ou se você tem um tecnólogo e tem pelo menos 10 anos de experiência, ok? Ou se você é um empreendedor com muito tempo aí de experiência na sua área. Vários. Enfim, assim, eu não posso nem entrar nos detalhes porque são muitos perfis que se enquadram para isso que eu vou dizer agora. Você precisa preencher o formulário de avaliação de perfil imigratório. Por quê? Isso vai cair diretamente na doutora Lívia Leite. A doutora Lívia Leite, com o time dela, vai fazer uma análise do seu perfil, ela vai avaliar algumas coisas. Esse formulário ele vai te obrigar a preencher várias informações que servirão como escopo para ela entender se, primeiro, você se enquadra dentro dos critérios de elegibilidade do pedido de green card Uhum. sem empregador e, principalmente, se ela consegue enxergar dentro do seu perfil a possibilidade de alegar o interesse nacional dos Estados Unidos em você como profissional, porque é isso que vai te isentar de ter que ter um empregador. Então, a gente está falando de você pular uma etapa onde você se conecta com um terceiro, de quem você vai ser dependente, de quem você vai ter que fazer o processo, esperar, na verdade, que se faça o processo, porque você não tem controle algum, já que quem é o aplicante é o empregador e você é somente o Uhum. beneficiário. Ok, você vai tirar esse processo todo da sua frente e você vai ser a pessoa que vai estar diretamente dizendo para a USCIS o seguinte, junto com a doutora Lívia, que será a sua advogada de imigração. Eu sou um profissional de interesse nacional por isso, por isso, por isso e por isso, e eu tenho um plano profissional, um plano de negócios, Uhum. para executar toda a minha expertise no seu país. E porque eu espero alcançar esse resultado, eu sou elegível para pedir o Green Card. E aí, um agente Uhum. da imigração vai avaliar essas informações e dizer, de fato, essa pessoa tem a elegibilidade para pedir o Green Card, é um profissional de interesse nacional, vai causar aqui benefícios que serão de interesse do país e eu vou considerar a residência permanente para ele. Oliver, como é que eu fico sabendo se esse negócio é possível para mim ou não? Vocês precisam preencher o formulário de avaliação que a Mari acabou de mandar aqui, porque você vai se conectar diretamente com a doutora Lívia Leite. Prestem atenção nisso, pessoal. Vocês vão ouvir falar muito desse visto chamado EB2NIW. É o visto da moda, é o visto do momento. É o visto que muita gente está aplicando e conseguindo um green card. Mas também é o visto que muitas pessoas que não são profissionais de imigração, que não são advogados licenciados nos Estados Unidos, estão utilizando para ganhar dinheiro de brasileiro. E você precisa tomar Uhum. muito e muito e muito e muito Cuidado. cuidado com isso. Não faça processo com quem não é advogado de imigração. Não confie um plano tão grandioso, algo que vai mudar sua vida completamente, na mão de um profissional que não tem autorização legal para fazer um processo desse para você, ou para te dar um conselho legal do que você deve fazer ou não. Converse sempre com um advogado licenciado, que tenha uma licença aqui nos Estados Unidos. Um profissional, principalmente, que tenha licença, mas que também tenha experiência fazendo um processo como esse. Esse é, inclusive, o processo de especialidade da doutora Lívia Leite, que é a nossa advogada de imigração, que virá com a gente aqui no terceiro encontro para tirar todas essas dúvidas. E o pessoal já está até Exato. comentando aqui, porque tem muitos clientes que já estão em processo com a doutora Lívia Sim. Leite, chegaram até ela através de conexão imigrar passados, né? E estão aqui comentando, ó, por exemplo, o Isaac falou, a equipe da doutora Lívia é extraordinária. A Renata falou que é o sonho dela. Se Deus quiser, logo, logo vai fazer o EB2 dela
do marido dela com a doutora Lívia. Já deve ter preenchido o formulário Exato. e recebido uma resposta. Se você quiser saber se você é elegível para pedir o seu green card, preencha esse formulário que a Mari acabou de mandar e eu vou mandar aqui de volta. Vai preenchendo enquanto a gente está conversando aqui. Isso vai para a doutora Lívia. Em até 24 horas eles vão dar uma resposta para você. E a partir de lá você conversa com o time dela. Ela vai te explicar melhor como é que funcionam os processos, os critérios. Ela vai explicar melhor o que você vai precisar juntar de documentação e você decide se você quer seguir com esse processo ou não. Sendo que, se você for elegível, por favor, pessoal, não façam a bobagem de escolher um caminho mais longo se vocês têm um caminho mais fácil. Exato. Inclusive, Mari, tem uma pergunta aqui que se você me permitir, eu já vou emendar para jogar para você, que é o Bruno, que está dizendo o seguinte: eu sou dentista formado há 9 anos com 2 especializações. Seria melhor eu tentar o EB2NW antes de ir, ou melhor tentar ir com o visto de estudante, fazer 2 anos de college para conseguir a licença para atuar como dentista e só então tentar o EB2NW? O que você diria para essa pessoa aqui, Mari? Diria que tem uma separação que a gente precisa fazer, e isso está ali no mapa mental, daqui a pouco eu vou mostrar de forma mais visual, que uma coisa é, como que eu tenho autorização imigratória para estar legalmente nos Estados Unidos e fazer o que eu quiser, através do processo imigratório, e a gente já colocou que o objetivo é chegar ao green card, certo? Como que eu faço para atuar na minha profissão com o título que eu quero, no caso dele, o dentista, através do processo profissional. São 2 coisas que são separadas, que podem e devem andar em paralelo, porque elas levam tempo, têm esforços complementares, mas elas são completamente diferentes. Isso que você está perguntando são estratégias, né? Você está pensando aí, você está misturando as duas. A sua estratégia migratória com a sua estratégia para chegar no seu título profissional. Você vai precisar fazer as 2 coisas. Só que, o que a gente falou há 10 minutos atrás? Que o Green Card, ele te dá liberdades e que você vai ter acesso a direitos que são tais como os americanos. Então, o próprio estudo para a sua licença, os próprios passos para a sua validação profissional, eles vão ser menos complicados, porque você já vai ter determinados acessos. Então, por exemplo, estudar como estudante internacional é infinitamente mais caro do que estudar como green card holder, né? Vos fala uma pessoa que precisou adiar os planos do mestrado, do desenvolvimento profissional. Por quê? Porque paga-se muito mais quando se é um estudante internacional. E sendo um estudante internacional e tendo acesso à sua licença, não necessariamente você chega de forma imediata ao seu green card, enquanto ao contrário, as coisas vão acontecer. Então, assim, muitas vezes eu não gosto, principalmente nessas reuniões que a gente não explora profundamente o perfil de ninguém, tá? A gente está falando aqui de uma forma geral, mas eu não gosto de limitar nenhuma estratégia. Mas eu acho que a estratégia mais inteligente é sempre aquela que te dá maiores liberdades. Inclusive, para a sua profissão, existem N caminhos para se chegar na licença. Será que você realmente precisaria fazer os 2 anos de estudo? Será que você já não poderia ir para uma outra posição em que você estivesse ali trabalhando pela sua licença, mas já sendo melhor remunerado? Isso tudo precisa ser entendido. Só que você nunca vai conseguir estar no mercado de forma legal e de forma inserido com todos os direitos que você pode ter se você não fizer esse pilar imigratório. Então, são 2 coisas diferentes, tá? E que elas vão precisar ser trabalhadas juntas. Posso contar um caos rapidinho aqui hoje, agora? Porque hoje eu acabei de gravar um vídeo com um mentorado meu, um seguidor já antigo, que eu ajudei ele no processo completo dele de mudança aqui para os Estados Unidos. Ele é um caso muito parecido com esse do Bruno. Bruno, se eu não estou enganado, o Antônio ele tem 7 ou 8 anos de experiência. Ele era dentista também no Brasil. E vamos lá, deixa eu te explicar o que ele fez, tá? E aí você pensa no que você vai fazer. O Antônio aplicou o EB2NW. Na época ele fez aqui dos Estados Unidos, ele tinha a possibilidade do ajuste de status, estava em aberto, então ele fez isso daqui, e aí ele recebeu o combo card dele, começou a trabalhar como dental assistant, porque você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser fazer uma validação simples aqui, uma qualificação simples aqui para poder fazer isso, é bem tranquilo. E com o combo card, ele fez esse processo, começou a trabalhar como dental assistant, ele já começou ganhando um salário de $40 mil por ano. E aí, legal. O que ele fez com isso?
primeiro, ele entendeu como é que a profissão dele funcionava. Então, você não vai chegar aqui e trabalhar como dentista diretamente, porque você vai precisar percorrer essa escadinha de compreender como é que é a dinâmica da sua profissão aqui. Então, o ideal é você Isso. começar de baixo, como ele fez também, né? Pelo menos foi o que ele fez e ele disse que não se arrepende. Ele falou que foram 6 meses intensos, ele trabalhou numa clínica onde o dentista principal era um cara recém-formado. E ele falou assim, Oliver, eles se aproveitaram muito da minha experiência que eu tinha no Brasil, e assim, eu era o assistente, mas eu era o cara que coordenava praticamente o consultório. E ele falou assim, foram 6 meses muito intensos, eles me colocaram como líder, team leader, né? Então ele começou a liderar o time lá do consultório, e ele falou o seguinte, se eu ficar preso nesse negócio aqui, eu não vou conseguir sair daqui, porque eles estão me absorvendo de mim o máximo possível, mas Bugando. obviamente eu não quero ser um assistente, eu quero ser muito mais que isso. Então o que que ele fez? Ele ficou bala no inglês, esse período que ele trabalhou lá de 6 meses, ele evoluiu muito em termos técnicos, etc. Continuou estudando, partiu para começar a estudar para o board, né? Que é o que vai possibilitar ele crescer um pouco dentro da carreira dele. Qual que é o próximo step que ele vai dar? Ele quer se tornar higienista, né? Ele quer se tornar um dentista especialista em higienização. E com o board e mais alguma outra coisa que ele me explicou, ele já vai conseguir fazer. E aí ele já vai dobrar o salário dele, vai para $80 mil por ano. Com isso, ele está estudando para fazer o TOEFL, vai para a universidade e, bom, no meio desse caminho, o Green Card dele foi aprovado. Só para trazer aqui um pouco mais de contexto. Porque ele está com o Green Card aprovado, ele vai conseguir uma bolsa especial para fazer o board. E aí a faculdade dele vai reduzir muito. Se ele tivesse feito o que o Bruno está pensando em fazer, ele ia pagar uma fortuna. Ele não ia conseguir trabalhar legalmente aqui até poder fazer o CPT Não ia ou o ganhar OPT. dinheiro? Não ia ganhar dinheiro, ia só gastar uma grana em real convertida para dólar. Então, assim, Bruno, eu não sei se eu consegui te ajudar, mas esse vídeo vai sair no meu canal. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um canal chamado Onde Está o Oliver no YouTube e tem meu Instagram também, o Siga o Oliver. Dá uma olhada nos meus stories de hoje, porque eu tava com o Tony, ele inclusive tava mostrando o Tesla que ele comprou aqui. Eu andei de Tesla pela primeira vez, Mari. Foi uma coisa muito legal. Até brinquei nos stories, falei, caramba, um cara que eu ajudei a vir para os Estados Unidos tá me dando o prazer de dirigir um Tesla no país, porque ele já conseguiu se estabilizar, já tá com a casinha dele, tem 2 carros em 2 anos de Estados Unidos, tá, Mari? Olha para você ver o que que o Green Car, logo no início, quando ele chegou aqui, fez por ele. Resolve. Abriu as portas, ele Exato. conseguiu comprar as coisas com crédito muito melhor, ele conseguiu descontos enfim, nessa questão da universidade que ele está estudando para já entrar e ser selecionado. Cara, o Green Card vai mudar a sua vida. Então, como a Mari disse, existem 2 Vai. caminhos, o caminho migratório e o caminho do planejamento profissional. Você pode fazer essas 2 coisas em paralelo, você não precisa fazer nenhuma nem outra depois. Você pode fazer isso também, mas você pode, inclusive, fazer em paralelo. Mas lembre-se disso, quanto antes você chegar na sua residência permanente, mais fácil é para você, exatamente pelos aspectos que a Mari trouxe com relação à liberdade que você vai ter se você conseguir o seu Green Card. Vou contar um outro caso rapidinho, só pegando esse gancho aí, que o que acontece muitas vezes, eu queria pegar outros exemplos aqui. Inclusive, quem quiser participar, manda aí, eu quero que a gente chama e vão falar do seu caso. Trazer para o vídeo, né? Legal, boa. Uma profissional que ela era dentista também, e ela resolveu ir para um estado, e agora eu não vou lembrar de cabeça, mas existe essa possibilidade aqui de você fazer, chegar à sua licença, se você der aula, né? Então, ela saiu um pouco ali da clínica e ela conseguia chegar na licença da profissão através do ensino. E ganhar $100 mil por ano como professora. Então, assim, você multiplica as suas formas de atuação profissional a partir do momento que você tem uma estratégia imigratória bem sucedida. Então, a gente fica muito pensando na caixinha pequena, enquanto a gente tem que explorar as outras possibilidades, né? Dependendo da sua idade, dependendo do seu perfil, dependendo da sua estrutura familiar, pode ser que voltar a estudar não seja uma opção, né? Ou fuja ali do seu orçamento e tudo mais. E não é porque essa possibilidade não dá que todo seu plano acabou. Então, assim, por isso que a gente traz vocês aqui, quer que essas portas se abram na cabeça de vocês, para que vocês entendam isso. Qual que é o jeito que eu consigo, através de tudo que eu já investi na minha carreira, chegar no meu green card? E a partir disso, como que eu faço a minha transição profissional, tá? Então tenha sempre essa Dayana, separação aí na cabeça. só respondendo aqui uma pergunta da Dayana, ela está perguntando com relação ao prazo do visto do EB2NW. Esse visto ele está relacionado com a residência permanente, ou seja, com o Green Card. Então, quando se aplica para o EB2NW, normalmente todo mundo faz isso, 100% das pessoas que eu conheço fazem isso, já aplicam também para o pedido de residência permanente, e aí você esquece o visto, você fica debaixo mesmo da residência permanente,
que nesse caso o Green Card ele tem validade de 10 anos, sendo que depois de 5 anos, nesse caso do visto de trabalho, com o Green Card na mão, você já pode aplicar para a sua cidadania americana. Só respondendo aqui rapidinho, Mari. Tá ótimo. E aí eu queria passar para as perguntas, queria só fazer um comentário aqui da Dayana. Eu não sei se é Dayana ou Dayane, porque tá sem o final ali para mim. É, a gente tem. Ai, meu Deus, telefone. A gente tem uma percepção de. Ai, mas eu tenho muita experiência fora da minha área, que eu fui formado, né? E mais uma vez, você não é o seu diploma, você é tudo que você acumulou ao longo da sua trajetória. Não tem como uma pessoa que tenha experiência e que entenda qual que é a linguagem do mercado não ser absorvida no mercado, né? Se você não tivesse nada para oferecer, mesmo assim, existem posições iniciais que você poderia se colocar. Mas uma pessoa com a bagagem que você tem, principalmente questão de professora, didática, habilidade de comunicação, você pode ser absorvida de diversas formas, né? E qual que é a melhor forma de pensar sobre isso? Ter um green card na mão e decidir para onde que você vai. Perfeitamente. Mari, a gente pode já entrar em algumas perguntas? Pode. Legal. A Letícia está falando o seguinte: eu sou formada em ciências contábeis e pós-graduada em produtos financeiros e gestão de riscos. Eu atuo no mercado financeiro desde 2014, ou seja, ela tem quase 10 anos de experiência. Quando iniciei em um estágio na área de crédito e hoje eu sou analista pleno de monitoramento de crédito em um banco árabe aqui no Brasil. Teria oportunidade nessa área e caminho para o Green Card nos Estados Unidos? Sim. Oportunidades, elas vão ser multiplicadas de acordo com o conhecimento profissional que você tem. Você tem um conhecimento profissional muito vasto, né? Então, assim, eu falo que pessoas que foram acumulando esse tanto só não entram no mercado se não quiserem, tá? E eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando isso estatisticamente. Tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a área financeira nos Estados Unidos, ela tem uma demanda e uma escassez de profissionais muito grande. Você ainda tem um diferencial que você trabalha para companhias mundiais, né? Corporações globais, você lida com um banco de outro país. Então, isso te dá uma visão diferente de quem, por exemplo, só trabalhou com banco ou com a realidade brasileira. Então, assim, tem muita forma de se colocar. E toda essa sua construção, principalmente se você tem quase 10 anos de carreira, é, tudo isso pode servir de base. Então, mais uma vez, se você tem a formação, se você tem tempo de experiência, a primeira coisa que você precisa fazer é enviar seu currículo para análise. Se tiver algum ponto dentro do seu perfil que for ali um dificultador para o seu visto, um dificultador para a sua estratégia migratória, precisa da doutora Lívia, né, como advogada, como pessoa licenciada que pode fazer isso, determinar a sua pré-elegibilidade ou não. Então, o primeiro passo é, pega esse link, já manda. De forma geral, é um perfil muito forte e que pode ser aproveitado em tudo que é indústria aqui. Perfeito. O Thiago disse que ele está com F1 aqui nos Estados Unidos há um ano e tem bacharelado em engenharia de petróleo, porém, a pergunta dele é: como não tem experiência, seria possível eu trilhar o caminho rumo ao Green Card, melhorando a formação acadêmica, apesar de não ter tido experiência? Uma coisa que é legal do EB2NW, que eu acho que é legal falar, e provavelmente a doutora Lívia vai explorar isso bastante no nosso terceiro encontro, talvez o Victor traga pontos que dê para a gente explorar um pouco mais isso também, porque ele também é aprovado pelo EB2NW. E assim, cara, se a gente está falando para pessoas que têm formação acadêmica, possivelmente a maioria de vocês vão gostar muito e vão utilizar muito a questão do visto EB2NW, porque ele é um corta-caminho para um monte de gente que vai ter que construir qualificação. O que é legal do EB2NW? Ele tem algumas maneiras de você se qualificar para ele antes de você chegar na parte de National Interest Waiver, né? Então, a gente está falando de Exceptional Ability, que aí a gente está falando de 6 pontos que o aplicante ele precisa cumprir 3, e a doutora Lívia vai explorar melhor esses pontos. Não são pontos tão difíceis assim de serem cumpridos, sendo que se você cumprir eles, por exemplo, ter mais de 10 anos de experiência, tem alguns outros como ser associado, por exemplo, a órgãos que façam a regulação da sua profissão, tem alguns pontos lá que não são tão difíceis assim, a pessoa já se qualificaria para o visto. Mas uma outra maneira é através do Advanced Degree, o grau avançado de graduação, que entra aí, por exemplo, o mestrado. A doutora Lívia sempre traz para a gente nas nossas lives que se o seu mestrado foi feito aqui nos Estados Unidos, e aí ela vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa a respeito disso, mas possivelmente, Thiago, se você fizer um mestrado aqui nos Estados Unidos, e é legal você conversar com ela antes de fazer e de se inscrever para entender se o mestrado que você vai fazer te qualificaria para isso,
você já entraria para o EB2 NW através do Advanced Degree, né? E aí caberia a doutora Lívia discutir com você uma estratégia para o NIW, que é o National Interest Waiver, né? Como é que ela vai defender, através de um plano de negócio ou de um plano profissional, o interesse do país em você. Então, você está aqui com o F1, isso é bem interessante. Eu estou vendo aqui, Mari, que tem muitas, mas muitas e muitas perguntas de cunho... é assim, são perguntas mais básicas. Tem muita gente aqui que eu entendi que não tem a base do que eles precisam saber para que o processo assim, de amadurecimento mesmo do plano imigratório e do plano profissional aconteça. Eu vou dar uma dica muito interessante para vocês agora, que é vocês fazerem parte de um programa que eu criei junto com o time da Imigraeoa, chamado Programa Morar no ZEUA. Eu acho que é o primeiro passo que, se todo mundo me perguntasse assim, Oliver, eu quero morar nos Estados Unidos, eu decidi, eu vou fazer isso. Independente de que estágio você tá. Já fechei processo migratório, não fechei, já comecei processo de validação de diploma, não comecei, já comecei meu planejamento profissional, não comecei, não importa. Todos vocês, eu indicaria, sem dúvida nenhuma, que vocês comecem essa jornada através do programa Morar no ZEUA, porque é ele quem vai talvez trazer a base que vocês precisam para a gente não ficar preso somente a esses pontos que a gente está falando aqui, por exemplo, com relação às trilhas para o Green Card, mas vai dar uma base sólida com relação a diversos outros pontos que a gente talvez nem tenha tempo de conversar aqui, porque a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de planejamento tributário, a gente está falando de o que eu faço quando eu chego lá, a gente está falando de como funciona a dinâmica do mercado de trabalho nos Estados Unidos, quais são as grandes diferenças, eu vou conseguir me adaptar, o que eu preciso me preparar antecipadamente. A gente está falando, de fato, das trilhas até o Green Card. Aliás, eu gravei uma aula gratuita para vocês assistirem a respeito das trilhas para o Green Card, e eu trouxe diversos exemplos de pessoas que já fizeram isso junto comigo e hoje estão morando legalmente nos Estados Unidos. E eu vou deixar esse link aqui, Mari, para que quando a gente terminar o nosso bate-papo, a galera assista as aulas essa aula gratuita que está liberada aqui nessa página que eu vou deixar para vocês. Acabei de mandar o link aqui. Deixem essa janela aberta, ou então guardem esse link. Quando a gente terminar aqui, vai lá, assiste, pode colocar na velocidade 2.0. Ali eu explico um pouco melhor. E se você se sentir confortável, se você achar que faz sentido, e quando você descobrir o preço, você vai ter certeza que faz, entre para o programa, faça junto com a gente o Start Migratório. A nossa metodologia que a gente desenvolveu exatamente para fazer com que você saia do lugar. Porque, assim, não adianta ficar adquirindo base teórica se você não tem ação. A proposta do PME, que é o Programa Morar no ZEUA, é exatamente te dar ação, te fazer se movimentar, tornar esse processo de talvez absorção teórica dessa realidade de morar nos Estados Unidos uma realidade um pouco mais mecânica, onde você comece a andar um passo de cada vez. E como a Mari falou no começo, todo mundo tem a possibilidade de morar nos Estados Unidos. Todo mundo está apto para fazer o seu processo migratório. Alguns estão mais atrás, alguns estão mais à frente. E com um passo de cada vez, com uma ação de cada vez, você vai conseguir isso. Por isso, nesse método que a gente criou e colocou dentro desse pack que a gente chama de Start Migratório, você vai ter lá diversas ferramentas que você vai poder utilizar, você vai poder preencher com aquilo que tem a ver com o seu perfil, e todos os dias você vai perceber que você está avançando rumo à sua jornada do sonho americano. Além, obviamente, de todas as aulas bônus que está lá dentro, tem a Mari trazendo várias informações importantes sobre o mercado de trabalho, tem a doutora Lívia Leite explorando de forma mais profunda essas questões migratórias, temos aulas sobre aprovação de vistos, temos aula do que fazer antes, do que fazer depois, como lidar com esse processo, temos aulas, inclusive, para trazer consciência dessa decisão de sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Então, clique nesse link, assistam essa aula gratuita, se fizer sentido, vem com a gente, porque quem entrar no programa Morar no ZEUA agora, eu vou fazer um encontro pessoal com essas pessoas, porque eu quero ouvir cada um de vocês e receber o feedback e conseguir, de alguma forma, ajudar de maneira mais próxima todo mundo que estiver junto comigo no programa. Exato. Eu queria só falar uma coisa, que eu vi uma pergunta e eu queria que a gente entrasse nas outras, que é assim, muitas vezes, vocês viram que eu separei ele no mapa mental, quando você tem até 5 anos de experiência e depois de 5 anos de experiência, né? Geralmente, quando você tem um grau de bacharelado, a gente fala com 5 anos para o EB2NW. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, o tempo, ele vai passar de qualquer jeito. Você só tem que entender se ele vai passar de uma forma que favoreça a sua estratégia ou não. Por exemplo, quando eu contei para vocês que eu vivi essa parte do processo via empregador, foi 1 ano e meio atrás do empregador, né? 1 ano e meio que eu tive que ter um plano B. Então, assim, não se segure numa possibilidade, porque ela te parece, naquele momento, a mais fácil, e abra mão de
dos recursos que você precisa. Se, por exemplo, se hoje em dia você tem um tecnólogo, como é o caso ali do Tiago, e aí para o tecnólogo precisa de mais tempo de experiência, como que você vai chegar nesse tempo de experiência? Ou será que não vale a pena complementar essa sua formação? Qual das duas estratégias está mais compatível com a sua realidade? Se você vai complementar, não é só sobre ter o tempo ir passando e você ir trabalhando na área, mas que tipo de trabalho que você fez, que tipo de resultado você alcançou. Eu falo que todo mundo deveria ter um trabalho de um pouco de assessor de imprensa da própria carreira, né? O que eu posso fazer para me destacar dentro daquilo que eu faço? Então, assim, para todo mundo, de forma geral, eu acho que todo mundo que está aqui hoje, se de alguma forma você tem uma formação e pretende trabalhar na área, ou já trabalha na área, manda a sua avaliação de perfil, porque o que tiver faltando, você vai ter uma especialista falando, olha, talvez ainda não esteja nesse momento, falta isso, falta isso. E aí você vai correr atrás de uma coisa que faz sentido para a sua estratégia. Tem muita gente que às vezes já está qualificado, já tem experiência suficiente, a experiência profissional já tem uma bagagem, já tem realizações interessantes, mas está ali fechado no achismo, sem a análise profissional do negócio. Então, assim, o primeiro de tudo lide com a realidade. Se a realidade for boa, já está na hora do segundo passo, já vai para a sua estratégia do Green Card e tudo mais. Se você precisa dar um passo para trás e aí planejar e construir a sua qualificação, também é possível. A gente explorou isso aqui na última temporada de N formas. Então, assim, entenda qual que é o seu ponto de partida. Eu acho que é o conselho mais realista que eu tenho para qualquer tipo de profissional. Né? Entenda a distância que você tem que percorrer e se prepare para essa distância. Olha que legal Imagina, essa estou pergunta aqui aqui para do isso. Ronaldo, ó. Por que que quando se Vamos tem lá. uma graduação em administração e mais de 10 anos de experiência na área administrativa e atualmente 2 anos de experiência na área de TI, a graduação em administração se perde só porque não estou atuando mais nela? Ronaldo, é legal você conversar com um profissional e vai ser bacana você conversar com a doutora Lívia, porque não necessariamente você vai perder o que você adquiriu, né, Mari? Porque o que você já Tem que tem amarrar. como experiência, né, Mari? O que a gente percebe, principalmente quando a gente vê pessoas que às vezes não são especialistas falando de processo e tudo mais, parece que é você fazer uma prova de marcar. Ah, passei nisso, passei esse, eu tenho esse, tem esse papel, juntei essa carta, não sei o que, não sei o que. Não, gente, a gente está falando de uma estratégia. Então, assim, vai ter que ter uma narrativa muito bem amarrada e com provas e argumentações muito bem estruturadas. Então, assim, não é que as coisas param de valer. Tem que entender se qual estratégia é possível de ser construída que aproveite tudo isso, né? Então, mais uma vez, quando a gente vai para essa parte muito individual, o que pode ser feito especificamente no seu caso, a melhor coisa que a gente pode pedir é para você mandar seu currículo e passar por essa análise, tá? Mas eu acho, assim, muito difícil e dificilmente eu vejo isso acontecer assim, de forma geral, que nada disso vai ser aproveitado. Não, eu acho que talvez você não tenha desenhado uma estratégia que Isso, contemple toda essa sua formação. Principalmente se você está falando de uma área que as correlata. duas áreas permeiam muita indústria, muitas indústrias, então acho que precisa de deixar de ser Frankenstein e virar assim, um processo estratégico mesmo. É o caso da Luciana, que disse que é formada em contábeis, mas toda a experiência dela é no financeiro. Já falou com a doutora Lívia, inclusive, e ela é elegível para aplicação. Por quê? Possivelmente a doutora Lívia linkou as duas coisas e, como são áreas correlatas, a doutora Lívia enxerga na estratégia de desenho desse pleito de defesa de interesse nacional na profissional essa questão de poder linkar toda a experiência dela e fazer uma defesa que não fuja do sentido profissional que ela foi absorvendo aí durante a experiência passada dela, mesmo que sejam áreas diferentes. Se as áreas se conversam, Esse é um com certeza correlato. a doutora Lívia consegue desenhar melhor essa estratégia. Só responder uma pergunta aqui. Cadê a pergunta? Deixa eu ver. Da Daniela. Ela falou assim: Oliver, e o programa Saia do Brasil? Daniela, só para te explicar, o programa Saia do Brasil está dentro do PME, tá? Então, ele é um dos acessos que você vai Uma ter peça. dentro do PME, uma peça desse quebra-cabeça, né? São várias coisas. Você vai ter acesso ao dossiê dos 50 estados americanos, o guia de vistos, você vai conhecer também o Guia América para Brasileiros, respondendo as principais perguntas ali que muitas vezes se tem ao tomar essa decisão. Quero morar nos Estados Unidos.
vai no guia, porque ele com certeza ele vai ser alimentado ao longo dos próximos meses, mas já tem muitas perguntas respondidas ali que tiram alguns elefantes da sala, digamos assim, na cabeça de É, muita gente que está com esse medo. Então, fica tranquila, se você é aluno do programa Sai do Brasil, você está já dentro da plataforma, não precisa fazer absolutamente nada, entra na sua plataforma, porque você recebeu uma notificação te dizendo que você agora tem acesso a essas novas ferramentas, incluindo o painel imigratório, que é para te dar uma visualização geral do plano, né? Não apenas para te trazer a consciência de que ele existe, mas também para te dar um mapa do que você precisa fazer no seu passo a passo, com checklists, o GPS financeiro, que é uma planilha de planejamento financeiro. Isso vai ser bastante importante, onde você vai colocar os seus inputs ali, quantas pessoas você vai trazer, onde que você pretende morar, que tipo de estilo de vida você pretende ter aqui, se vai comprar carro, se não vai alugar carro. No final, ele vai fazer um planejamento financeiro para te ajudar a se preparar com quanto você precisa chegar aqui para que as coisas funcionem bem para você. Fora, obviamente, todas as outras aulas que vão te explicar nos mais variados assuntos sobre Social Security, Work Permit, vão te explicar sobre Driver's License, Liquors ID, enfim, todas as informações que eu acho que é importante vocês saberem, que eu vivenciei aqui, que a Mari vivenciou, que tanta gente vivenciou, e que não dá para oh, não chegar aqui sabendo. Se eu tivesse não acesso dá. a um negócio desse quando eu vim para cá, a minha vida teria sido bem mais fácil. E eu digo isso para vocês com tranquilidade, porque muitos alunos meus, incluindo o Antônio, que eu acabei de citar para vocês aqui, que é um dentista, ele inclusive me falou, Oliver, o primeiro contato que eu tive real com essa possibilidade de morar nos Estados Unidos foi quando eu assisti um YouTuber que te indicou, eu cheguei em você e descobri seu curso, comprei seu curso, aí minha cabeça fez assim, ó, buf, explodiu. E se hoje É. eu tô aqui, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, eu fiquei tão feliz, ele falou assim, cara, se eu tô aqui vivendo tudo isso, você tem um dedo nesse negócio. Então, foi lá atrás, quando eu comprei o Ah, teu curso, que essa coisa se abriu na minha foi um. cabeça e eu comecei a planejar. Se hoje eu estou aqui, é graças a você também. E a gente fica feliz, né? Porque são vidas que mudam, né, Mari? Quantas pessoas não estão assistindo a gente agora? Quantas pessoas não vão tomar a decisão de mandar o currículo para ser avaliado pela doutora Lívia Leite? Vai conhecer essa possibilidade? Quantas Exato. pessoas não vão entrar no PME, vão fazer as aulas? Se a pessoa pegar firme ali, em 3, 4 dias, ela consegue completar tudo que ela precisa saber Tudo. para ficar tudo assim claro. Agora eu sei o que eu faço, eu tenho um É. plano e a jornada começa de verdade. Por um preço que, sinceramente, não é o Uber que você vai gastar do aeroporto até o lugar onde você vai dormir quando você chegar aqui nos Estados Unidos. Então, cliquem nesse link, assistam essa aula depois que a gente terminar aqui e aí tirem as suas próprias conclusões. Muito bom. Uma coisa que eu acho importante também pontuar, e aí quando eu vejo o PME, eu entendo assim, numa intenção de, se a gente pensasse numa curva de aprendizado, ele é como se fosse a alfabetização, né? Então, assim, não tem Uhum, como a gente discutir assuntos muito complexos se a base ali está faltando, né? Não tem como fazer um cálculo diferencial se eu não sei somar. Então, uhum. assim, é normal precisar disso, tá? Então, eu gosto de explicar, porque às vezes a pessoa fala, gente, mas eu não estou entendendo os conceitos, não estou isso, não estou aquilo. Calma, faz parte da sua curva de aprendizado e ela vai acontecer. E a boa notícia é, você está aqui no melhor momento, porque eu vou te falar, aprender isso tudo na marra e perceber o quanto de tempo e de estresse você ficou vivenciando, sendo que existia um jeito, né, de tudo acontecer de uma forma melhor. Vou te falar, tem muito cabelo branco aqui desse processo, viu? A Mas gente sabe o que passa, né, Mari? Não é com fácil, os não. erros dos outros, com o perrengue do outro, a gente vai construindo ali uma comunidade para se ajudar. Eu falei isso pro Antônio, Queria né? falar uma Porque coisa? foram 2 anos apenas que ele gastou para já chegar onde ele chegou. Então, assim, eu falei, cara, Exato, você tem noção de quanto tempo as pessoas. Tem gente aqui há 7 anos, Antônio, que não chegou na metade do caminho que você já chegou. Você, em dois, exato, você chegou onde você chegou, porque você estava munido de informações. Isso é maravilhoso. exato. Mari, só antes de você continuar, tem uma pergunta Conhecimento aqui interessante da transformando. Renata. Ela falou assim, ó, antes de Uhum. falar com a doutora Lívia, constamos com uma profissional que disse que EB2NW era apenas para business plan, pois é só para profissionais que vão trabalhar por conta e não empregados. Só seria cabível para quem pode trabalhar como consultor autônomo. Isso definitivamente, assim, é impossível de ser verdade. Eu só estou dizendo aqui um dado objetivo da realidade, inclusive porque a doutora Lívia faz muito mais professional plans do que business plans. E vai dar uma olhadinha nas aprovações do escritório dela. Semanalmente chegam Exatamente, as aprovações lá. Não tem negativa, só aprovação. exatamente. Ela é fera. Então, assim, tem muita gente falando muita coisa, né, Renata? Mas eu daria ouvidos para aqueles que são confiáveis e sabem do que de fato estão falando, né? E essa eu posso te garantir é a doutora Lívia. Então, esquece isso aí que você ouviu e conversa com a doutora Lívia, porque você vai ter uma outra opinião.
E eu acho que a própria característica principal do mercado americano é que você tem essa possibilidade dupla, né? É claro que os empreendedores e os business plans, eles têm sim uma possibilidade grande e muita gente se dá muito bem empreendendo aqui, mas é uma característica do mercado, não é uma definição pré-estabelecida, você só pode ser isso. Não, você pode. Inclusive, é muito comum você poder vivenciar os dois mundos, tá? E aí, cuidado com o que a gente escuta, cuidado quem são suas fontes, cadê os dados, tá falando isso baseado em quê? Me mostra as evidências, entendeu? A gente aqui tem muito cuidado com isso, porque é mais do que seu sonho, é sua vida mesmo, né? Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com essas limitações. Quando eu trago a analogia do fingerprints, que é da digital, é exatamente por isso, assim, não é sobre ser administradora, é sobre o que eu fiz com a minha formação como administradora. Se fosse assim, não poderia existir NW para tatuador, não poderia existir NW para cabeleireira, para quem aplica cílios, enfim, não é sobre a profissão, é sobre o profissional, tá? Então, tenham isso na cabeça aqui. Mário, uma pergunta para você. Suponha a seguinte situação: o imigrante aprovado no EB2NW. Ao chegar nos Estados Unidos, ou seja, Green Card, né? Ao chegar nos Estados Unidos, obrigatoriamente o primeiro passo seria fazer o reconhecimento do diploma da área de formação, para após tentar se colocar no mercado de trabalho? Essa é a pergunta da Raquel Cavalheiro. Qual foi a área? Ela falou especificamente? Ela não fala especificamente da área, ela disse somente de uma forma mais abrangente, assim. É porque Não tem problema. talvez Vamos lá. ela seja de uma área que nem precise de fazer validação nenhuma, né? Exato, exato. Eu acho que assim, ó, quando a gente fala que um profissional vai chegar aqui com o seu green card, quer dizer que você vai ter a liberdade de como você vai trilhar a sua trajetória profissional. Se você tem um objetivo profissional estabelecido, se você já entendeu como é que essa trilha funciona aqui, então, por exemplo, a gente falou agora há pouco de alguém que é contador. Se você quer ser exatamente a mesma coisa, pode ser que esse passo seja necessário, mas você pode se beneficiar e pode, inclusive, financiar o seu processo de licenciamento com as opções alternativas. Opções alternativas, gente, elas não são subemprego, não, tá? A gente está falando aqui de, às vezes, cargos e possibilidades de atuação que nem existem no Brasil. Então, como é que eu vou ter capacidade de comparar se eu não entendo, né? Então, eu acho que, assim, o esqueleto, né, o cerne ali da situação é como que é a sua profissão aqui? Você conhece ela? Porque esse tipo de comparação só é possível se eu conheço os dois lados. Como é que eu sei? Eu posso ser dentista nos Estados Unidos. O que que significa ser dentista nos Estados Unidos? Eu posso ser médico nos Estados Unidos? O que que significa ser médico em termos de formação, tempo de experiência, necessidade de licença? Então, isso tudo tem que ser entendido para que você avalie ali os seus esforços, tá? Geralmente, se a gente vai falando de uma profissão licenciada, é necessário fazer, tá? Mas precisa entender se é o seu caso. E mesmo se for, outro dia eu falei com um médico cirurgião, e para ele fazer a revalidação dele aqui, a gente estava falando de um preparo de 7 anos. Não são 7 anos fora do mercado, não são 7 anos sem atuar. É uma construção para um título. Será que ele quer ter esse título? Né? Se tem N possibilidades dele atuar dentro da área, como alguém que atende paciente e tudo mais, então, assim, precisa de uma investigação um pouco maior. E daqui a pouquinho vocês vão ter um mapa muito bom sobre isso aqui. Eu não vou falar muito, não, porque hoje não é nosso foco. É isso aí. A Amanda disse o seguinte: eu tenho bacharel em engenharia civil e trabalho há quase 5 anos em uma empresa de energia solar. Meu inglês é básico. Ô, Mari, o inglês básico, vamos lá. Que nível de inglês a gente está falando? Se a gente já disse que existe um processo de transição profissional, existe um processo de construção de perfil imigratório, ou então um processo de fato imigratório. Temos também essa coisa do aprendizado do inglês, porque, obviamente, sem o domínio da Uhum. língua, você não consegue fazer muita coisa aqui. De que nível a gente está falando, ou o que as pessoas precisam ter em mente que elas precisam ter de inglês para chegarem nos Estados Unidos e começarem a trabalhar na área que elas atuam? Eu gosto do termo suficiente. E aí, suficiente para cada área é uma coisa, né? Se você é um profissional que você precisa explicar sobre operação cardíaca,
O seu inglês suficiente é diferente de um profissional que precisa explicar como que você aluga um carro. Depende da Uhum, sua área, depende do tipo de interação que você vai ter, mas o inglês é uma ferramenta para todo e qualquer profissional. Não só uma ferramenta para trabalhar, quanto uma ferramenta para se viver aqui, né? uhum. Então, assim, não vai precisar ser especialista e palestrante do TED Talk, não precisa ser assim, mas você vai precisar ter minimamente capacidade de entender o que está sendo pedido e de se comunicar. Mas, assim, a gente já teve entrevistados aqui, a própria Marcela, que o empregador, né, na época ela falou, eu prefiro ter que lidar com alguém para traduzir o que você precisa do que te perder como profissional. Então, Uhum. assim, a gente está falando de um mercado que valoriza muito a sua construção, desde que você mostre que você está disposta ali a aprender. E aí vou dar uma notícia que para muitos é boa, mas entendam como um processo, né? Seu inglês ele vai estar sempre melhorando. O inglês de hoje Uhum. ele vai ser infinitamente pior do que o inglês de amanhã, porque cada vez você vai aprender mais. E o próprio ambiente de trabalho traz essa evolução, tá? Mas assim, Marina, eu posso ir sem high nem by? Eu acho que não. Porque eu acho que sua vida aqui vai ser Não é o muito indicado, difícil, né? tanto em termos pessoais quanto profissionais. O Antônio, ele me estava me explicando um pouco como é que foi esse processo, ele contou um pouco disso no vídeo, e ele disse que quando ele chegou aqui, o inglês dele, ele descobriu que ele não era fluente, obviamente, que o inglês dele, inclusive, não era tão bom quanto ele achou que seria, e que não estava tão preparado quanto ele achou que Welcome, estaria, o que eu acho que é normal para welcome. muita gente, né? Mas mesmo assim ele encarou, ele falou que foi fazer as entrevistas, quando ele recebeu o convocar, a primeira coisa que ele fez foi entrar no LinkedIn, aplicar. Nas primeiras vagas que ele aplicou, ele já foi chamado. As duas entrevistas que ele fez, as duas primeiras, ele foi aprovado. Eu falei, caraca, cara, Uhum. com o inglês que você não considerava tão bom, ele falou, Oliver, exatamente, eu consegui, eles consideraram que seria o Suficiente. suficiente, e o resto eu adquiri dentro do próprio trabalho, né? E aí eu falei, É. caramba, que legal. Será que ele tá falando inglês bem mesmo? Aí daqui a pouco chegaram alguns sul-africanos, desculpa, alguns ingleses que são turistas, né? Estavam no Disney Springs. E aí eles chegaram e começaram a bater papo com a gente, conversar, e aí a gente começou a perguntar como é que estava sendo a percepção da Flórida, como é que era essa coisa de viajar por aqui, por que que eles não viajavam para a Europa, enfim, batemos o maior papo. Cara, É. o cara mandando super bem, super bem, super É. bem. Porque é vivência, é simplesmente isso, é É estar aqui vivência. sabendo que todos os dias você vai aprender um pouco mais, e ele sabe agora dos termos mais técnicos, porque trabalhou muito com isso, Técnicos, e está isso. lidando com todo mundo o dia inteiro. Então, não fiquem confortáveis de que vocês vão aprender inglês quando chegarem aqui, já cheguem com algum nível de inglês o máximo possível, mas saibam que ele vai, de fato, evoluir muito mais rápido quando vocês estiverem Ele é aqui. uma ferramenta. Ele é um software É que você tem. E ele vai legal. atualizando todo dia. É isso, é isso. Olha só, o João está perguntando quais áreas de atuação são mais fáceis para obtenção do Green Card. A doutora Olivia sempre responde essa, né, Mari? É. Então, quando a gente tem áreas de interesse nacional, eu gosto de falar sempre do STEM, né? Que são as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê? Isso é mundial, tá? E aí os Estados Unidos reflete isso muito bem. Porque são áreas estratégicas para o país, que de forma geral favorecem o poder do país no mundo, né? Seja na área de desenvolvimento, de tecnologia, nas áreas de atendimento à população e tudo mais. Só que quando a gente fala essa sigla, a gente tende a pensar que são 5 grupos. E aí, tipo assim, nossa, mas eu não sou isso, gente. É uma lista gigantesca que também é super atualizada. Tem Uhum, mais de 120, 116, não lembro o último agora, é, cursos, áreas, sabe? Então, assim, tem muita coisa que é diferente da base de comparação que você tem. Então, tem áreas de interesse, sim. Se a gente tivesse que resumir na minha cabeça, pensando em mercado, são essas, mas elas não se esgotam, sabe? E às vezes a sua área, ela pode se relacionar a uma área STEM. É por isso que é interessante e necessário ter uma estratégia. Porque às vezes você é um administrador e ali dentro da área STEM você pode ser analista de dados, entendeu? E aí já coloca ali como uma área de interesse nacional. uhum. Então, tem muita coisa que pode ser explorada. Mais uma vez, infelizmente, a gente não consegue entrar no perfil de cada um de vocês, e isso precisa realmente ser feito pela doutora Olivia, é, até com um compromisso ético, porque eu vejo muita gente falando, eu vou avaliar, eu tenho essa informação. Não, você não tem essa autonomia, tá? E isso a gente leva aqui com muita seriedade. Quem pode fazer esse tipo de análise é um advogado de imigração. E aí, não sou eu nem o Oliver.
É isso aí. Agora, é sempre importante dizer que a doutora Lívia, ela até traz sempre esse conceito, né, de que não é exatamente sobre a profissão, é muito mais sobre o profissional. Então, se a gente está falando de profissão, nos critérios objetivos, cara, muita gente se qualifica, muita gente consegue entrar como Advanced Degree ou Exceptional Ability. E aí, obviamente, vai da criatividade do advogado e também da colaboração do aplicante, né? De entender onde são os pontos que ela vai usar dentro da construção do pleito para defender o interesse nacional. Então, não tem necessariamente a ver com a sua profissão, tem muito mais a ver com a sua atuação como profissional, tanto com Exato. quem você foi até aqui e também com quem você vai ser. E tudo é sobre como te vender, né? Como defender quem você foi. Existem várias formas de te Vamos apresentar. construir. Existem várias formas. Exato. E, obviamente, um escritório como o da doutora Lívia, que já tem aí. Poxa, cara, só de RFS eu sei que a doutora Lívia já respondeu assim muita coisa, porque ela já veio de outros escritórios, trabalhando com o EB2NW já tem Exato. muito tempo. Então, eu me lembro de ter conversado uma vez com ela, só de RFE, eu acho que em um escritório ela tinha respondido centenas e centenas e centenas. Então, ela é É. especialista em entender o que é que um agente que analisa esse tipo de processo Questiona. questiona. Exatamente. E Fica aí quando ela questiona. trouxe isso para o escritório dela, essa bagagem toda aí de tanto tempo trabalhando em outros escritórios, ela já estava blindada contra vários vícios que esses escritórios acabavam colocando ali dentro dos processos, e é por isso que ela tem uma taxa de sucesso de 100%, né? Alguém perguntou aqui a respeito disso. Nenhum escritório vai ficar falando isso, eu acho que nem é interessante também ficar falando, porque obviamente É. existe a chance de ser negado, e algum dia algum Uhum. processo vai ser negado, mas a doutora Lívia não teve nenhuma negativa, para vocês terem uma ideia, e ela tem aplicado, assim, muitos processos, mas tudo isso vai muito por causa do olhar clínico que ela tem na construção Exato. desses pleitos. Então, eu fico muito tranquilo de dizer para vocês que a doutora Lívia hoje assim, eu acho que ela é uma dos principais É uma expoentes referência. quando o assunto é EB2NW, é uma referência. É. Ela é uma referência mesmo. É, tem mais aí? Mari, na verdade a gente tem, mas a realidade é que nosso tempo já se esgotou. E aí, até para a gente manter o Oh, combinado com o pessoal aqui, que a gente disse que acabaria às 8h30, já passamos 6 minutos, não conseguimos trazer o pessoal para dentro da reunião, mas olha só, dia 20 a gente tem de novo um encontro com o Victor, uma entrevista para mostrar para as pessoas como foi o caminho do Victor, que ele veio para os Estados Unidos e aplicou o processo dele, enfim, hoje ele está com o Green Card dele aprovado pela doutora Lívia, uhum. inclusive. Ele vai contar um pouco dessa experiência. E aí a gente tem, depois no dia 27, né, a gente tem a doutora Lívia em pessoa aqui contando para gente como respondendo essas perguntas que muita gente está fazendo aqui com relação a perfil, né? O que cada um tem que fazer para poder aplicar o processo e ter aí maiores chances de sucesso. Então, não percam os próximos, entre no nosso grupo, como a gente falou. Se você não está dentro do grupo, sobe aí no chat para você Pô, poder vou pôr, vou entrar. pôr, vou pôr. Você tem aí o link, Mari? Vou pôr, só um minutinho. Entre aí, não deixe de fazer a sua avaliação imigratória com o time da doutora Lívia. Isso é muito importante porque isso vai tirar de você essa dúvida se você é elegível ou não. Ninguém está dizendo que você vai começar o processo, mas seria muito importante que você soubesse se esse é ou não um caminho para você. Inclusive, dentro do Lidar programa com a Morar Museu, realidade. quando a gente discute essas trilhas, eu falo que uma das primeiras coisas que é interessante você fazer é descobrir qual vai ser a sua, aprender sobre esses caminhos para você saber, pelo menos, de qual jornada você está falando. No mapa, no painel imigratório, tem inclusive esses pontos para você sinalizar qual vai ser o visto que você vai utilizar. Enfim, isso é importante. Então, preencha um formulário de avaliação. Acabei de mandar Aí eu vou aqui pôr todos no de grupo volta para aqui para poder vocês. facilitar. Boa, a Mari vai colocar então todos os links aqui que são, enfim, que foram compartilhados aqui com vocês. Salvem esses links, copiem, coloca no WhatsApp depois para vocês olharem com calma. A gente manda também dentro do grupo, para quem não estiver dentro do grupo, esteja lá porque a gente comunica as nossas informações dentro do grupo e não percam os próximos, porque vai continuar trazendo cada dia ali uma dúvida sendo respondida, pessoas que perguntam alguma coisa que você queria saber, daqui a pouco você está com a consciência solidificada, sabendo exatamente o que você vai fazer e tendo aí um plano para te tirar do seu ponto A e te levar ao seu ponto B. Mário, eu acho que só faltou o link do Exatamente. grupo. É, eu vou pegar Ah, aqui. Já vou, já vou, já vou, já vou. E aí, legal, queria eu falar o sei. seguinte: ficou muita pergunta aqui, né? E aí, lembrar que dentro do grupo a gente consegue ter essa interação e a gente responde muita coisa por lá. Às vezes o tempo é um pouco escasso para tanta informação, mas não deixem de entrar, tá aí o link.
Ai, meu Deus, foi como link? Não foi Deixa como que eu link. copio de Nossa, novo aqui, tá eu vou tranquilo. de novo. Eu mando aqui, pode ficar tranquilo. Ah, legal, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é é o link do grupo para quem não está dentro do grupo. Entra aqui dentro do grupo, esteja com a gente e lá dentro você vai ser comunicado. Ah, legal, muita gente aqui comentando, muito boa reunião, boa noite a todos, obrigado. Obrigado por tanto, doutora Olivia é top. Legal, show de bola. Nós quem agradecemos. Thiago falou obrigado, Mari e Oliver. Cada dia mais animado. É isso aí, animação, planejamento, ação, isso é muito importante. Daqui a pouco o sonho americano está construído. Mari, muito obrigado por mais uma noite aí, foi muito importante. Novamente, o tema que você trouxe e eu te agradeço mais uma vez. Obrigada a vocês, é sempre um prazer. E vamos lá, daqui a pouco todo mundo voando, com o pé no chão, com segurança, mas construindo aí uma vida melhor, um futuro melhor. E daqui a pouco estamos todos comemorando. É isso aí, brindaremos, senhores. Um forte abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo Conexão Imigrar na terça-feira que vem. Tchau, tchau.